a gente vai resolver as atividades propostas aí nessa primeira parte do bimestre, né? A primeira atividade, 250 pontos, a segunda, 450 e a última, 300 pontos, totalizando aí 1.000 pontos de atividade em sala de aula, tá? Então, ela integra lá aquele ponto, a pontuação da disciplina. Estava aceitando as atividades até agora, às 7 horas, o início da aula, então quem mandou, tranquilo, vou considerar a pontuação, né? Quem não mandou, infelizmente, vai precisar correr fazendo as outras atividades, como o desafio nota máxima, né? Não deixem de fazer, e as questões do AVA, de pré e pós-aula. Então, vamos lá, né? A primeira atividade trata dessa seguinte questão, né? Nós temos uma peça estrutural metálica que trabalha como viga, né, de seção transversal apresentada nessa figura, né? Então, aqui nós temos o corte da viga, nós estamos olhando de frente para ela. Então, ela tem essa seção aqui, né, achurada, né? O que está riscado aqui, né, é onde tem matéria, onde tem metal. E aqui, esse losango representa, né, um furo, né? Então, essa viga, ela tem essa seção transversal. O que está sendo pedido, né? Os momentos estáticos... Professor, oi. Não está aparecendo nada aqui. Todo mundo está tendo esse problema? Porque às vezes é a conexão. Alguém mais não está enxergando? Só para confirmar. O meu está aparecendo. Está aparecendo de boa. Então é uma questão da sua conexão, tá? Aí verifica certinho aí. Então a gente está pedindo aqui, né, nessa questão, os momentos estáticos MX, MY da figura, né, achurada. As coordenadas do centroide, ou seja, o Y, CG e o X, CG, os momentos de inércia, né, em relação ao eixo X e ao eixo Y, e os raios de giração também em relação a esses dois eixos aqui mostrados na figura. Então, para facilitar, né, eu já trouxe aqui uma tabelinha que vocês terão que consultar ao fazer a prova, tá? Eu posso compartilhar com vocês depois essa tabelinha, onde nós temos, né, para as figuras mais conhecidas, né, superfícies planas, nós temos essa tabelinha aqui que nos dá a coordenada do centroide, né, por exemplo, aqui para o retângulo, o quadrado, triângulo, o círculo, entre outros, tá? E o losango. É importante, né, quando usar essas tabelas, pensar, né, onde está o eixo de referência adotado para a determinação. Aqui ele usa x barra e y barra, né, que na verdade é uma representação também do x, da coordenada x do centroide passando pelo centro de gravidade. Então, vocês podem encontrar essa representação também. Então, ó, os eixos de referência utilizados para a determinação da coordenada x barra y barra, ou seja, xcg, ycg, são os que estão aqui nessa figura. Tá? Porque a coordenada, ela depende de um sistema cartesiano, né? Então, x e y. Então, a coordenada do xcg é um ponto, né? Que tem uma orientação em relação ao eixo x e um ponto, né? Que tem uma orientação em relação ao eixo y. Então, o xcg, e o ycg nada mais é que uma coordenada, né? Que vai estar dentro da figura, né? Que vai indicar aonde é o centroide. Então, se eu mudar o meu eixo, né, meu sistema de eixos de referência, né, as coordenadas também vão mudar. Então, por exemplo, ó, aqui foi utilizado ó, o eixo Y passando por essa lateral e aqui embaixo. Né? E no caso aqui do círculo, por exemplo, ó, o eixo passa no centro do círculo. E assim como nas outras. Então, a gente precisa observar isso. Nos nossos exercícios, né, a gente está querendo calcular a coordenada do centroide das figuras com base, né, na referência desses eixos aqui, ó, escolhidos. Ó. Então, a gente vai ter que usar essa representação, essas equações dadas aqui, mas nós vamos precisar, né, somar ou subtrair conforme o eixo está passando na figura. Tá? Só para adiantar isso, porque muitas vezes a pessoa só aplica essas expressões e esquece que a referência, né, utilizada aqui pode ser diferente da figura. Então, aqui nós temos os
centroides, né? Vou colocar aqui centroides, centroide das figuras, e aqui eu trouxe os momentos de inércia, né? Também nós temos aqui, ó, os eixos de referência utilizados aqui, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, os momentos de inércia, considerando, né, o eixo de referência que passa pelo centroide das figuras. Isso é uma revisão, a gente já entendeu isso nas aulas anteriores. Então, se tiver uma dificuldade maior com relação ao conceito, volte para a primeira aula, que você vai encontrar toda uma explicação detalhada, né, do que é o momento de inércia, como que é deduzida essas expressões, para ficar um pouco mais claro. Então, o foco hoje é resolver os exercícios. Então, para facilitar, né, porque como o exercício pede muitas coisas, né, ele pede, né, a coordenada x e y do centroide dessa figura achurada, pede os momentos estáticos mx e my da figura achurada, assim como o momento de inércia em relação a x e y da figura achurada. Quando eu falo em relação a x e y, é estes eixos aqui, ó, tá? Ok, então essa tabelinha aqui vocês podem depois, né, copiar e anotarem que ela é bem completa. Então tem todas as informações que a gente precisa preencher para obter o que o exercício pede. Como nós temos uma figura composta, né, a gente precisa trabalhar, né, usando aquele conceito de que a gente pode desmembrar em figuras conhecidas. Então aqui nós temos uma figura achurada que tem um furo na forma de um losango, então vou dividi-la em duas, né? Essa figura 1, ela considera esse retângulo completo, né? Considerando que não há ausência aqui dessa figura 2. E a figura 2, né, eu vou considerar esse losango aqui. E no final a gente vai fazer as somas e as subtrações conforme vai sendo necessário. Então, primeira coluna aqui da nossa tabelinha é preencher as áreas da figura 1 e da figura 2. A área do retângulo é a base vezes a sua altura, né? A base é 8, né? 8 vezes 12 vai dar 96, ok? Qual que é a área do losango, né? É um losango, ele tem lado 3, né? Então, é lado vezes lado, que vai nos dar 9. Como é um furo, né, essa área aqui a gente coloca como sendo negativo, tá? Então, aí a gente faz a somatória da área. 96 menos 9 vai nos dar 87 centímetros quadrados, tá? Considerando que as medidas aqui, ó, estão em centímetro. Aí vamos para a próxima coluna, coordenada x do centroide. Essa coordenada x do centroide é de cada figura que está aqui. Então, eu vou colocar um subscrito izinho aqui na frente para a gente não confundir com a da área achurada que eu quero, tá? Para calcular da área achurada, a gente vai ter que partir com essas informações daqui depois, tá? Então, eu vou colocar um izinho aqui para não confundir. Então, qual que é a coordenada x do centroide do retângulo, né? Aí a gente precisa voltar lá para a tabelinha, para quem não lembra, né? Ó, para um retângulo, onde os eixos de referência passam, né, aqui pela base e pela lateral aqui, a coordenada x é a base, essa distância aqui, dividido por 2. E a coordenada y é essa altura dividido por 2. Eu posso, para a nossa primeira figura, usar essa expressão conforme se apresenta aqui, porque os nossos eixos do exercício coincidem com o que foi utilizado, né, para a determinação dessa tabela, tá? Então, basta voltar aqui. Eu sei que a coordenada x, CG, é a base dividido por 2, e a coordenada y, CG, é o h dividido por 2. Então, para a figura 1, a coordenada x é 8 dividido por 2, né? 8 é a base, dividido por 2 é 4. Tá? Eu já vou calcular o YCG para essa figura, para a gente aproveitar a expressão que está aqui em cima. A coordenada YCG é essa altura dividido por 2, né, que vai dar 6. Beleza, agora vamos para a figura 2, que é o nosso losango aqui, né? Aí vamos voltar lá para ver como que ele calcula.
Ó, o losango, neste caso aqui, ó, os eixos de referência passam pelo centro geométrico da figura. Então, a coordenada x e a coordenada y sempre vão coincidir com 0 aqui. Então, por isso, ó, que passando pelo centro geométrico, tanto a coordenada x quanto a coordenada y é igual a 0. Mas, lembrando que os nossos eixos lá escolhidos, ó, eles estão deslocados. Ó. Aqui nós temos o nosso eixo x e aqui nosso eixo y. Então, o que nós temos que fazer? Né? Se nós queremos o nosso x CG, então nós teremos que pegar essa distância aqui. Né? Quanto que vale essa distância? A gente tem que olhar aqui. Ó, tá? Então, essa aqui é o nosso x CG do nosso exemplo. Tá? E o YCG é essa altura aqui. Tá? YCG. Então, aqui é 0. Né? Então, nós temos que saber quanto que mede daqui até aqui para o XCG e daqui até aqui para o YCG. Lembrando, né? Porque, neste caso, os eixos arbitrados, né, para esse cálculo passa pelo centro. Então, o centro dessa figura, né, é o 0, 0, 0. Então, vamos lá. Opa. Então, quanto que vale aqui para o nosso XCG? Né? Se daqui até aqui tem 8, está na metade, então, o nosso XCG da figura 2, né, vai valer 4, certo? Essa distância vale 4. E o nosso YCG, que é essa altura aqui, né, o exercício ele é bonzinho, ó, nos deu 9, né? Então, tá facinho de ver aqui, é 9, essa altura daqui até aqui. Bem tranquilo, tá? Basta somar 0, né, mais 4, 0 mais 9. Então, nós já temos essas informações aqui. Não precisamos fazer a somatória, porque nós não vamos utilizar a somatória das coordenadas, tá? Não é útil para nosso caso. Agora, os momentos estáticos. Lembrando que esses momentos estáticos são das figuras individuais. Como que eu calculo o momento estático mx? Né? O momento estático mx, lembrando para vocês, ele é a área da figura multiplicada, né, pela coordenada y do centroide daquela figura. E o momento estático em relação ao eixo y da figura é a sua área, né, vezes a coordenada x do centroide da figura. Nós já temos condições de calcular. Ó. Nós já temos a área de cada figura e nós temos essas coordenadas. Então, já faço a multiplicação. Se eu quiser o meu mx, basta multiplicar 96 por 6. Né? 96 vezes 6 vai dar 576. Para o my é 96 vezes 4. Né? 96 vezes 4, 384. Vamos seguindo agora para a figura 2. Né? Aqui nós temos, né, a área é menos 9 vezes 9. Né? Menos 9 vezes 9 vai dar a nossa coordenada mx. Vai dar, na verdade, o nosso momento estático mx. Então, menos 9 vezes 9 vai dar menos 81. Negativo, né? Porque a figura aqui é um vazado. E para o my, menos 9 vezes 4, menos 36. Neste caso, pessoal, o momento estático para essas figuras compostas, né, a gente calcula os momentos estáticos individuais, conforme a gente vem aqui, e para saber o momento estático da figura composta, basta fazer a soma, né, dos momentos estáticos das figuras individuais. Então, a gente soma isso aqui, né, considerando os sinais aqui, a gente vai ter, por exemplo, 576 mais menos 81, vai dar 495, o quê? Centímetros cúbicos. Então, essa é a coordenada mx da área achurada, nós já encontramos. E somando aqui, a gente vai encontrar 384 mais menos 36, 348 centímetros cúbicos. Então, nós já matamos duas informações que o exercício nos pede. Agora, vamos para a segunda parte, que é essas outras colunas. Vou apagar aqui para ficar com espaço. Vou limpar isso aqui. Ok. Agora, a gente precisa calcular o momento de inércia
de cada uma dessas figuras, considerando um eixo que passa pelo seu centroide. Então, ó, o momento de inércia para a figura que passa pelo seu centroide e para essa figura, né, o momento de inércia que passa pelo seu centroide. Isso a gente pode já usar a tabelinha, né? Aquela tabelinha e usar a fórmula direta. Então, por exemplo, para a figura 1, que é um retângulo, ó, o momento de inércia calculado para os eixos que passa pelo seu centroide, né? Aqui nós temos, ó, para o momento de inércia em relação ao eixo X, passando pelo centroide, e para o Y, passando pelo centroide. Então, a gente já pode usar, porque nesse caso é o que nós queremos, passando pelo centroide. E para o losango, tá aqui. E vou reescrever essas expressões lá para a gente ter acesso. Então, vou colocar aqui figura 1, né, que é um retângulo, a expressão do momento de inércia, né, que passa pelo centroide, né, considerando o eixo X, é base vezes altura ao cubo dividido por 12. E o CG, com relação ao eixo Y, agora é a base ao cubo vezes a altura dividido por 12. Aí para a figura 2, deixa eu só voltar aqui, é o lado, né, que ele chamou de A, ao cubo dividido por 12. Tanto o momento de inércia X e o Y são iguais. É uma figura, né, geometricamente simétrica, então faz sentido que ambos sejam iguais. Por exemplo, ó, o círculo, como é uma figura simétrica também, ó, os momentos de inércia também são iguais. Então, vamos lá. Para a figura 2, é a área, né, ao cubo, é isso? A área a quarta potência dividido por 12. Tanto o CGX quanto o CGY. Lembrando que pode vir com uma barrinha em cima e elimina o subscrito CG, aí a gente já subentende que passa pelo centroide também. Centroide, centro de gravidade, tá? Vocês vão encontrar isso. Baricentro são sinônimos da mesma coisa. Então, para a figura 1, né, qual que é o momento de inércia que passa? Vamos desligar o microfone, por favor. Para a figura 1, o momento de inércia que passa pelo centroide em relação ao eixo X é essa expressão. A base vale 8, né? 8 vezes 12 ao cubo dividido por 12 vai nos dar 1.152. Tá? E, usando essa expressão, 8 ao cubo vezes 12 dividido por 12 vai dar 512. Então, já temos. Aí, para a figura 2, né? 3 ao cubo, não, 3 aqui que é o lado, né? 3 à quarta potência dividido por 12. Deixa eu só confirmar aqui essa continha. 3 à quarta dividido por 12 vai nos dar 6,75. Tanto o X quanto o Y, né, os momentos de inércia serão iguais para essa figura. Então, ok. Não precisamos somar, porque nós não vamos usar somatória. Somente quando é necessário. Tranquilo. Agora, pessoal, é o que vai nos dar, né, os momentos de inércia da figura achurada, né, que passa com relação a esse eixo aqui de referência usado no exercício. Então, a gente vai precisar fazer o cálculo, né, agora uma adaptação, que é o momento de inércia de cada uma dessas figuras, só que agora considerando estes eixos aqui no exercício. Eu passei para vocês o teorema de Steiner, ou dos eixos paralelos. Então, a gente vai aplicar eles para calcular isso aqui. O teorema de Steiner diz o seguinte, vou limpar essa informação de cima, que a gente não vai usar mais essas expressões. O teorema dos eixos paralelos, ou de Steiner, diz o seguinte, que
o momento de inércia que passa por um eixo X qualquer, que é o que está aqui, ele é igual o momento de inércia daquela figura em relação ao centro de gravidade, tá? Que passa pelo, né, o eixo X, mais a coordenada YCG ao quadrado vezes a área. Então, se eu quiser calcular o momento de inércia em relação a qualquer eixo aqui posicionado, né, basta eu somar, né, o seu momento de inércia que passa pelo centroide em relação àquele eixo que é o eixo X, mais a sua coordenada Y, né, do centroide ao quadrado, vezes a sua área. E no nosso Y, né, momento de inércia em relação ao eixo Y, é similar, só que agora aqui a gente vai usar, né, o momento de inércia do centroide que passa pelo eixo aqui, Y, e aqui nós usamos o X ao quadrado vezes a área. Então, nós vamos inserir essas informações. Se eu não inverti, eu inverti. Então, por mais que nós usamos as tabelas, nós teremos sempre que recorrer às equações, senão não vai dar certo. Tá? Então, para o momento de inércia em relação ao eixo X da figura 1, eu pego, né, o seu momento de inércia, 1152, mais essa coordenada aqui ao quadrado, vezes a sua área. Isso aqui vai dar 4.608. E, para este caso aqui, né, basta pegar os dados que nós já temos na tabela, né, vai nos dar 2.048. Seguimos para essa figura, né, aqui lembrando que vai ser negativo, menos 735,75 e menos 150,75. Para essa informação, né, a gente soma. Por quê? Os momentos de inércia dessa figura composta, né, é a soma, né, dos momentos de inércia com relação aos eixos aqui que nós escolhemos, né, de cada uma dessas figuras. Então, aqui nós teremos 3.872,25 centímetros a quarta, e aqui nós teremos 1.897,25 centímetros a quarta. Terminamos o exercício? Não. Ele está pedindo, né, além dos momentos de inércia e dos momentos estáticos, né, a gente já calculou duas informações do exercício. Vou colocar aqui em azul, né? O que o exercício pede era isso, isso e isso. Isso que eu estou falando é os resultados aqui, tá, pessoal? Estes são os resultados que o exercício pede, tá? Os momentos estáticos e os momentos de inércia para a área achurada. Tá faltando as coordenadas do centroide da figura achurada. Aí, para isso, a gente vai ter que recorrer a uma equaçãozinha, tá? Que diz o seguinte. O momento de inércia, vou usar a caneta vermelha, fica melhor. O momento de inércia que passa pelo centroide da área composta é igual à somatória dos momentos estáticos, que é o que nós temos aqui, dividido pela somatória das áreas, que é o que nós temos aqui. Então, nós estamos calculando para essa figura. E, de forma semelhante, a coordenada YCG da área achurada é a somatória dos momentos estáticos MX dividido, né, pela somatória das áreas. Então, a gente precisa pegar esses resultados para terminar essa parte. Então, qual que é a somatória dos momentos estáticos MY? Deu 348. Vou invertir. Deixa eu pegar aqui. É 348. 348 dividido pela área, né? A área total da figura, que é 87. 348 dividido por 87 vai nos dar 4 centímetros. Então, se a gente for pegar, ó, vai estar a essa distância em relação ao eixo X. Agora, nós precisamos saber qual posição nessa altura aqui. Então, vamos pegar o MX, que é
495 dividir por 87. 495 dividido por 87 vai dar 5,68. 5,68 centímetros. Então, vai estar aqui, né? Ah, ele já deu aqui. 5,69. Porque dá 5,6899. O exercício foi bonzinho. Ele já deu até a coordenada aqui. Então, para essa figura aqui, o centroide dela está neste ponto. Tá? Está neste ponto. Então, imagine se vocês quisessem equilibrar, né? Colocando aqui, por exemplo, um prego, ela ficaria equilibrada neste ponto. Não ia pender nem para a direita, nem para a esquerda. Beleza, então nós já temos essas informações. Ainda falta, né, pessoal? O que está faltando? O raio de giração. O raio de giração, ele é calculado, né, por exemplo, o raio de giração em relação ao eixo x é a raiz quadrada do momento de inércia em relação ao eixo x dividido pela somatória da área, né, ou a área total, que é essa área aqui. E o RY, a gente usa o momento de inércia em relação ao eixo y dividido pela área. Se nós pegarmos os resultados que nós já temos aqui, né, e fizermos, ó, só para a gente ocupar esse espaço aqui, deu 6,67 centímetros e o outro deu 4,66 centímetros. Então, nós obtivemos todas as informações necessárias para resolver o exercício. Tudo bem? Acabamos esse exercício. Ficou alguma dúvida, pessoal? Senão, a gente já pode prosseguir para o próximo. Tá tranquilo, professor. Esse daí é mais fácil para fazer. Oi? Esse momento estático da figura 2. Certo. Ela fala que tá um A ao elevado à quarta, né? Esse A eu cheguei a pensar que era área, mas é lado, então. Ah, você está falando momento de inércia. Isso. Momento de elevado à quarta dividido por 12. Isso. Você tem que olhar a tabelinha. Eu não sei onde você usou a tabela. Por exemplo, ele chamou de A isso aqui, ó. Ah, entendi. É que no que eu vi aqui não estava explicando esse A e eu achei que era área. Tá bom, então. Valeu, obrigado. Beleza. Então tá, pessoal. Vamos agora resolver a atividade 2. A atividade 2 tinha 2 exercícios. A atividade 2 é para cálculo de reações de apoio. A primeira faz toda uma introdução aqui, né, falando que para determinar as reações de apoio nós temos que fazer as somatórias, né, das 3 equações de equilíbrio, em x, em y e o momento em relação a um ponto. Nós temos essa estrutura aqui, essa viga que está engastada nessa extremidade, né, e em balanço na outra. E nós temos um carregamento distribuído no formato triangular, né, cujo valor é de 6 kN por metro. Ok? Então, essa altura aqui é 6 kN por metro. Ele quer que nós calculemos, né, a reação HB, que é essa reação aqui nesse ponto, né, horizontal, a reação HR, provavelmente esse HR aqui, né, é um erro de digitação. HR é a reação que ele chamou aqui de RB, né? É o nosso RB, a reação nesse ponto na vertical, tá? Só uma questão de ajustar aqui a linguagem. E o momento MB neste ponto. Então, vamos calcular, né? Para isso, pessoal, a gente precisa, né, converter esse carregamento distribuído em uma carga concentrada equivalente. Onde vai estar posicionada essa carga equivalente? No centroide da distribuição desse carregamento. Como é um triângulo, né, a gente considera que aqui, né, a gente conta a coordenada daqui para cá, ó, tá? Então, qual que é a coordenada do triângulo, né? X do triângulo. Aí, basta voltar na tabelinha, quem não lembra, né? Mas é a base do triângulo dividido por 3. Então, aqui nesse caso, a base do nosso triângulo vale 3, né? Então, vai estar posicionada aqui a 1 metro. A carga
concentrada equivalente. Qual que é o valor? Né? É a área dessa figura aqui. Né? Qual que é a área? É um triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. A base vale 3, a altura é essa altura, que é 6, né? Dividido por 2. Então, 3 vezes 6 vai dar 18, né? 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, é 9 kN. Kilonewtons é a carga concentrada equivalente posicionada a 1 metro deste ponto aqui. Tá? Então, vamos transferir isso para um... Oi? É sempre dessa altura maior que eu marco o terço do triângulo? Você pode marcar daqui para cá, né? Só que daqui para cá vai te confundir, né? Que no caso aqui seria 2 vezes... Como que é? É 2/3 desse lado aqui. Então fica confuso um pouquinho, só por questão de referência, tá? Se você sempre considerar desse ponto para cá, nunca vai ter erro, tá? Ok. Então vamos lá. Então eu trouxe essa informação para cá, tá? Um diagrama de corpo livre, onde nós já tiramos esse carregamento distribuído, colocamos ele aqui na forma de uma carga equivalente concentrada a 1 metro, tá? Então, vamos calcular. Né? Para cálculo das reações, vamos fazer as somatórias, né, das forças em X e em Y. Então, vamos começar fazendo a somatória das forças em X, igual a 0. Então, o que nós temos em X apenas? Apenas esse HB aqui. Então, HB é igual a 0. Então, nós já sabemos que, como não tem nenhum carregamento, né, horizontal, a gente já pode inferir que as reações que estão, né, na horizontal são nulas. Então, já finalizamos um termo do enunciado ali. A somatória das forças em Y, igual a 0. Bom, basta fazer, né? Nós temos o quê? Nós temos o RB para cima, positivo, e nós temos essa carga de 9 kN para baixo, menos 9. É igual a 0. Então, a nossa reação RB é igual a 9 kN. Faz sentido, tá? Não tem como essa reação aqui, né, ser maior que 9, porque não tem nenhuma outra distribuição aqui. Para isso estar em equilíbrio, né, essa reação tem que ser igual a essa carga. Certo. Agora vamos calcular esse momento MB. O momento MB é igual a essa força vezes essa distância. Por quê? Essa reação ela passa pelo ponto, então não gera momento. Então a única força que gera momento aqui em B é 9 vezes essa distância. Então, vamos considerar esse sentido arbitrado aqui como sendo positivo, né? E essa carga vai gerar o contrário, né? Então, vamos colocar aqui, né? Menos 9 vezes 2, né? Vai dar 18. Tá, calma aí, deixa eu só colocar como referência aqui. Eu arbitrei como sendo positivo, no sentido... Esse aqui vocês que definem, tá, pessoal? Vai dar negativo o momento? Então, aqui, independente disso, ó, vamos definir como positivo o momento no sentido aqui, anti-horário. Tá? Isso aqui não faz diferença. Então, essa carga vai gerar um valor de momento positivo como referência. Vai ser 18 kN por metro. Tá? Esse sentido aqui é arbitrário. Então, se seu deu menos 18 ou 18, tá certo. Tá? Professor, oi. Se a gente escolher a definição ou positiva ou negativa, a sequência tem que ser a mesma, né? Se for positiva, ao mesmo lado, tem que continuar. Isso. Se você definiu que o sentido anti-horário é positivo, vai ter que calcular todos considerando essa referência. Tá? Ah, entendi. No meu resultado final, nos exercícios, eu errei foi nisso. Isso. Tá? Então, é 18. O que acontece? Né? Essa estrutura, ela tende a rotacionar para cá. Né? Se a gente for analisar a carga aplicada, ela tende a fletir assim. Né? O que vai acontecer nesse apoio? É uma reação. A reação sempre vai ser contrária. Então, o MB vai estar para cá naturalmente. Tá? Porque se eu tento fletir para cá, essa reação
tende a compensar para que haja, né, a somatória dos momentos igual a zero. Então, se eu pegar no grupo a explicação, o próximo aqui, ele é bem tranquilo. É igual ao outro, né, só que a carga aqui ela está aplicada numa estrutura que está biapoiada, né? E nós temos aqui esse apoio móvel, né, só tem uma reação RB, e aqui nós temos um apoio fixo que tem duas reações. Só de olhar aqui, né, esse HA, ele já vai ser nulo, ó. Não tem nenhuma carga aplicada, né, horizontalmente. Então, se a gente fizer a somatória das forças em X igual a zero, o nosso HA será nulo. O professor, Oi. Quero fazer uma pergunta, posso estar fugindo um pouco do tema da aula, mas é só para um conhecimento mais prático, assim. Por exemplo, em todos os casos práticos, não vai existir força em X? Se o carregamento for puro, da forma que está aplicado aqui, não tem. Se agora essa carga fosse oblíqua, né? Sim. Aplicada com um determinado ângulo, θ, aqui, sim. Aí você teria uma carga, por exemplo, de 5 Eu tenho que decompor essa carga, né? Isso. Aí ela teria um vetor, né? Que seria aqui, ó. Em X seria, né, esse 5 cosseno desse ângulo θ aqui. Aí nós teríamos, né, o nosso valor de HA. Aí teríamos também uma contribuição desse vetor em relação ao eixo Y, né, que seria 5 seno desse ângulo θ. Aí nós teríamos uma componente Y aqui, qualquer. Só cargas oblíquas vão, né, elas geram carregamentos em ambos os, né, os eixos. Nesse caso, professor, seria para viga inclinada, sim? A estrutura, se ela estiver inclinada também, né, aí também funciona essa mesma analogia, né? Essa estrutura ela está, por exemplo, engastada aqui, você tem uma carga que é 100%, né, na vertical, mas ela faz um ângulo, né, aqui, que você precisa saber e projetar, porque vai ser um carregamento oblíquo também. Inclinando a estrutura ou a carga, você vai ter o mesmo efeito, tá? Então é isso. O nosso HA, ele é igual a zero por essa questão. Só que o exercício ele só quer saber o valor da reação RA, né? Então, nós nem precisaríamos fazer essa analogia. Então, o que nós temos que interpretar? Nós temos um carregamento distribuído e nessa região nós temos também uma carga de 5 kN concentrada, só que essa carga ela está aplicando de baixo para cima. Às vezes parece difícil interpretar, mas a gente poderia tirar ela daqui, ó, e colocar ela aqui embaixo, né? Teria o mesmo efeito, 5 kN. Imagina que tem alguma coisa tracionando essa estrutura para cima, né, ou puxando, tá? Mas, enfim, nós temos que olhar isso aqui. Como é um carregamento distribuído, nós temos que colocar aqui, ó, né, a coordenada x do centroide desse triângulo, a carga equivalente concentrada, que é igual a essa área, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, é 3 vezes 8, 24, dividido por 2, vai dar 12 kN. Então, nós temos uma carga de 12 kN para baixo, uma de 5 para cima. E vamos ver se eu trouxe aqui. Trouxe o diagrama de corpo livre dessa estrutura aqui. Então, como ele só quer a reação RA, pessoal, o que nós podemos fazer para calcular o RB? Basta a somatória dos momentos em relação a RB igual a zero. Por quê? O RB, né, ele não vai surtir efeito na nossa continha. Então, somatória dos momentos em relação a B igual a zero. Tá? Aí a gente consegue encontrar o RA, porque o RA gera momento, né? Então, o RA, vamos considerar esse sentido de rotação como positivo. Então, vai ser RA vezes qual distância, né? 4, 5. Vezes 5. Aí nós temos essa para baixo, vai ser negativa, então vai ser menos 12 vezes 3. E essa aqui para cima, né, vai gerar nesse sentido, então é positivo. Mais 5 vezes 2 é igual a 0. Então aqui nós temos... É 6, né? Oi? É 6?
Presta atenção, pessoal. A distância do RA é 6. É 6? É. Ó, tá, é 4 aqui, né? 4 com 2, 6, perdão. É isso mesmo. Eu acabei cortando aqui a viga aqui, né? Tá certinho. É 6 mesmo. Ainda bem que vocês estão atentos aí. Então, é 6 RA, que vai dar menos 36, mais 10 é igual a 0. Né? Então, RA vezes 6, aqui vai dar 26, negativo. Então, RA vai ser 26 dividido por 6. 26 dividido por 6 vai dar 4,33. Aqui, no caso, está tudo em quilonewtons. Essa é a resposta. Vocês poderiam usar aquela expressão, né, da superposição dos efeitos também, né? Mas esse é um método que a gente usa sempre, né? Quando é viga em balanço ou assim, a gente pode usar as equações da superposição dos efeitos, que vai chegar no mesmo resultado. Tá? Para casos gerais, fazendo a somatória dos momentos e as somatórias em x e y, vocês não têm erro. Porque quando lembra da superposição dos efeitos, a gente precisa, né, pegar as distâncias e isso acaba dando uma confusão. Tá? Então, vamos lá. Então, todo mundo entendeu isso aqui? É bem tranquilo, esse é o mais fácil. O que ficou um pouco confuso pode ser essa questão do momento em A ali. A gente não está conseguindo enxergar esse ponto. Mas vamos lá. Esse é fácil. Tá? Agora, para fazer, por exemplo, se quiséssemos saber o valor de RB, fazer a somatória das forças em Y igual a 0, a gente consegue encontrar RB, né? A gente tem RA, 4,33, aí nós temos menos 12, aí nós temos mais 5, e nós temos mais RB igual a 0. Então, RB vai ser igual, né? Menos 12 mais 5 é igual a menos 7, mais 4,33, vai dar menos 2,67, né? Aí a gente joga para o outro lado, vai ser 2,67 quilonewtons. Tá? Esse é o valor. Ok? Dá para fazer uma prova, né? 12 quilonewtons está para baixo, certo? E este 5 está para cima. Então, se a gente fazer uma subtração aqui, o que vai sobrar efetivamente? 7, né? 7 quilonewtons, positivo. Se a gente pegar, né, e efetivamente somar isso aqui, mais isso aqui, tem que dar 7 também, porque é o que vai estar realmente sendo suportado pelos apoios, né? 7 quilonewtons. 4,33 mais 2,67 vai dar 7. Tá? Nada... Isso é uma regra geral, né? Oi? Isso é uma regra geral, né? Isso aqui é uma noção prática, né? Se eu tenho 12 aplicado para... os apoios é o que está segurando, né? Se você está empurrando 12 kN para baixo e está puxando 5 para cima, né? O que efetivamente está sendo suportado aqui nos apoios? 7, né? Só que um pouco vai estar mais para uma região do que para outra. Certo. Tá? Então, esse apoio suporta 2,67 e este aqui suporta 4,33. Nada se perde, tá? Apenas se distribui proporcionalmente aí na estrutura. Tá? Não é uma regra geral, é uma noção da física, né? No exercício. Então, vamos seguindo aqui. Agora, vamos para o que pode ser um pouquinho mais trabalhoso na hora de se entender, né? Isso foi da aula passada. Esses aqui já é o exercício da atividade 3, que é o da última aula, tá? Que eu deixei para vocês entregarem até domingo, aí teve aquele problema no sistema e muitos entregaram até hoje. Então, vamos lá, esse aqui é o primeiro, né? Nós temos essa viga, tem uma parte que está em balanço, outra parte está biapoiada e toda a sua estrutura está sujeita a 2 tipos de carregamento distribuído. Até esse ponto, o carregamento é de 2 kN por metro, e desse ponto para cá é de 3 kN por metro. Para a gente traçar os diagramas, né, de esforço cortante, de momento fletor dessa viga, a gente primeiro tem que partir para as reações de apoio, né? Sempre olhando aqui, né, nós vamos ter somente reações de apoio
para cima, né? Na verdade, em relação ao eixo Y. Carregamento puramente vertical. Né? Só para vocês não ficarem calculando somatório de força em X, porque, por exemplo, como aqui é um carregamento é um apoio fixo, né? Teria, né, a possibilidade de haver uma reação aqui. Mas como é puramente vertical, nós só vamos ter aqui o nosso RC e o nosso RB. Os sentidos que estão indicados aqui é arbitrário, né? Se der negativo na nossa conta, a gente inverte aqui, né? Se a gente olhar essa estrutura, será que ela fica equilíbrio se as reações for puramente nesse sentido? Será que essa reação teria que ser para baixo, né? Então vamos ver isso agora. Então a gente faz a somatória primeiro das forças em X, em Y, perdão. Somatória das forças em Y igual a 0. Ah, professor, mas o senhor não vai usar a conversão dessas cargas para equivalente? Sim, nós teremos, né? Então, como é um carregamento retangular, né, ela vai estar concentrada aqui, né, na metade do retângulo, que no caso aqui, quando o X, nesse ponto aqui, né? Então, vai estar aqui. E quanto que vale? Essa área do retângulo, base vezes altura. Então, 4 vezes 3, 12. 12 kN. É esse carregamento concentrado aqui. E este outro também, né? Vai estar nessa metade. Para x igual a 1, por exemplo. Então, é 2 vezes 2. Então, aqui é uma carga concentrada de 4 kN e essa de 12 kN. Agora a gente pode calcular os valores de RB e RC. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vocês podem começar fazendo somatória das forças em X, somatória das forças em Y, e depois do momento, né? Gente, para eliminar uma dessas incógnitas e já identificar a outra, vamos fazer a somatória dos momentos em relação ao ponto C igual a 0, porque aí a gente não precisa calcular RC primeiro. Aí a gente já encontra o RB, tá? Então, vamos fazer, começando pela somatória dos momentos em relação ao ponto C igual a 0. Considerar esse sentido aqui como positivo, tá? Então, o que nós teremos? Né? Nós teremos essa carga aplicada por essa distância, tá? Então, esse pedacinho aqui até aqui vale 1. Está rotacionando contrário, então vai ser menos 4 vezes 1 mais 4, 5, né? Vezes 5. Essa aqui vai estar aplicando positivo, né? Vai ser mais RB vezes 4. E essa aqui, 12, negativo, né? Então, vai ser menos 12 vezes 2. Tá? Metade do vão aqui, igual a 0. Aqui vai ser menos 20, aqui mais 4 RB, aqui menos 24, igual a 0. Então, aqui nós teremos 44, né? Então, RB vai ser 44 dividido por 4, que vai dar 11, né? 11 kN. Então, aqui nós já temos o valor. Aí, se nós fizermos a somatória das forças em Y, nós já achamos o RC aqui. Aí facilita. Se a gente começar por aqui, vai ficar duas incógnitas, a gente vai ter que voltar para cá para jogar aqui. Então, é só para fins de praticidade. Então, nós temos menos 4. Aqui nós temos 11. O sentido aqui escolhido está correto, né? Aí, aqui nós temos menos 12. E o nosso RC, vamos colocar positivo aqui, mas se ele vai mudar depois. Então, aqui nós temos aqui 11 menos 13 mais RC. Então, aqui nós teremos aqui RC, aqui vai dar menos 2, né? Menos 2 vem para cá, vai dar 2 kN positivo. É isso? Aqui dá 16, né? É 16, eu coloquei 13. Na verdade, é 16. Dá 5, professor, na verdade. Menos 12, menos 4. Por que dá 5? Não, o RC dá 5. Isso, agora dá 5. RC é 5. Às vezes eu somo aqui na minha cabeça, faço uma conta dura. Menos 12, menos 4, menos 16. Menos 16 mais 11 vai dar menos 5, aí vem para o outro lado, 5 kN
positivo. Tá? Então é isso. Dá para tirar a prova de que vai ser isso? Basta a gente observar, ó, 4 kN aqui para baixo e 12 para baixo vai dar menos 16. Então, só pode estar sendo suportado 16 aqui nesses suportes, né? Aqui, neste aqui vai suportar 11 e nesse aqui vai suportar 5. Então, faz sentido nossos cálculos. Tá? Professor. Oi. Essas cargas distribuídas aí, elas já estão considerando o peso da viga? Não. Nesse caso ainda não. Nesse caso aqui a gente está analisando apenas um carregamento externo, né? Onde o peso da estrutura ele é considerado assim, ele é considerado insignificante em termos gerais. Mas aí na aula que eu trouxe para vocês, no início eu fiz uma consideração quando nós temos o peso da viga sendo considerado. Aí a gente vai considerar o peso da viga também como um carregamento distribuído, tá? Aí temos um carregamento distribuído devido ao próprio peso. A forma é a mesma, tá? Aí vocês vão calcular uma carga equivalente relativa a esse peso. Então vamos lá. Opa. Professor. Oi. Por gentileza, aí tá a carga, essa viga está estabilizada, subindo e descendo? Tá, nessa condição está equilibrada. Está? Tá, e as reações estão nos sentidos corretos. Tá? 11 kN estaria em qual ponto? No RB. RB. E o 5 nesse ponto. Entendi. Tá bom? Se esse 12 tivesse para cá e esse 4 para cá, né, aí nós teríamos, né, uma condição que provavelmente esse RC estaria invertido aqui, porque aí, né, a viga tenderia, né, a rotacionar, e para estar em equilíbrio, né, nós teríamos que ter uma reação contrária a essa rotação. Vocês poderiam fazer esse teste depois, né, invertendo o tipo de carregamento, talvez vocês teriam encontrado uma outra resolução. Então, beleza. Foi o que aconteceu comigo. Sempre cuida dos sinais. Vou apagar aqui só para mostrar o diagrama de corpo livre que eu fiz, né? O RB deu 11, né? E o RC deu 5. E aqui está toda aquela distribuição, certinha, posição. Então, o que nós faremos agora, né? Para traçar os diagramas, nós temos que calcular os esforços cortantes. Quantos cortes eu vou fazer nessa viga? A gente tem que saber que os cortes devem ser feitos quando muda o carregamento. Então, ó, por exemplo, de A para B, o carregamento muda, né, desse ponto B para frente. Então, a gente faz um corte quando a gente tem uma descontinuidade, ou seja, ou mudança do tipo de carregamento. E esse carregamento de B até C, ele continua constante, né? Ele vai mudar quando nós encontrarmos aqui essa reação. Então, nós vamos fazer 2 cortes. Essa seção que a gente chama de S1 e essa seção de S2. Tá? Professor, para tirar uma dúvida. Oi. Então, a gente corta em seção quando a gente tem uma reação de apoio. Ou mudança de carregamento. Por exemplo, né, imagine que a gente muda esse exercício e coloca uma carga aqui, ó. Também, uma carga de 10 concentrada. Você faria um corte antes dessa carga, né? E um corte depois dessa carga. E outro corte aqui, ó. Porque aqui mudou o carregamento. Tá? Aqui é constante, aí vem um carregamento, aqui nós temos uma reação de apoio, aí de repente nós temos um outro carregamento. Então, sempre que tiver mudanças de carregamento, os cortes. Os cortes representam o seguinte, né? Como a estrutura está em equilíbrio, tudo que estiver antes do corte tem que ser igual ao que estiver depois, ou seja, os valores, para que seja coesa a estrutura. Tá? Então, a gente vai fazer um corte nessa seção aqui e um corte nessa outra seção aqui. São 2 cortes. Tá? Professor, não precisaria ter um entre o 12 e o ponto C? Oi? Não precisaria ter um corte aí entre o 12 e o ponto C? Não, porque o 12 kN é uma carga equivalente concentrada.
Mas o carregamento aqui, ó, real, ele é distribuído. Esse 12 que está aqui, na verdade, ele não existe, né? Vamos olhar nessa figura aqui que é mais fácil. Ó. Aqui nós temos um carregamento distribuído e aqui inicia uma reação de apoio. Daqui para cá é só carregamento distribuído, né? E aqui nós temos outra reação de apoio. Então não há necessidade, porque você está confundindo, tá? Com isso aqui. Então eu vou pegar essa seção S1, olhando daqui para cá. Então tudo que estiver antes dela eu vou desenhar. Tá? De forma semelhante, eu vou fazer daqui. Ó. Tudo que tiver antes da seção S2, eu vou desenhar. Lembrando que a seção S1 é qualquer ponto aqui antes, um pouquinho antes do ponto B. Então, é tudo que está nessa região. Então, o nosso X considerado, ó, já vou adiantar, o nosso X, ele é maior ou igual a zero, né? Nosso zero está aqui. E menor igual a 2. Então, nossas expressões e equações, elas são válidas nesse intervalo. Quando pegar a seção S2, o nosso x já vai mudar, né? Nosso x ele vai vir daqui até um ponto antes daqui, né? Então, nós vamos considerar toda essa região. Só que a gente está querendo analisar, né, essa mudança de comportamento. Então, eu vou chamar aqui meu x, ele é maior que 2, tá? Eu vou considerar meu x maior que 2, porque dessa parte aqui eu já conheço, foi obtida pela seção 1, então eu vou chamar meu x maior que 2, 2 é essa dimensão aqui, então meu x é maior ou igual a 2, e menor igual ao comprimento total dessa viga. Então, ele é menor que essa dimensão toda, um pouquinho antes, menor que 6, tá? Ah, professor, eu poderia fazer de outra forma? Alguns provavelmente devem ter feito de outra forma. O que fizeram nessa região aqui na seção S2? Fez o seguinte, definiu esse limite aqui, chamou de x, né? Então, o x ficou da seguinte forma. Chamou esse ponto aqui de zero. Você pode fazer isso, tá? Pode confundir depois na cabeça, mas você pode chamar esse ponto aqui de zero. Então, meu x ele é maior ou igual a zero, só que agora o meu zero é esse ponto, e menor igual a 4, que é toda essa dimensão. Vai dar na mesma. As equações, vai chegar em equações diferentes, mas o resultado vai ser o mesmo. Eu vou usar a convenção que eu tenho feito com vocês até o momento, tá? Então, eu vou fazer os cortes e vou definir esses limites aqui. Vamos fazer o exercício para não confundir mais a cabeça. Tá? Então, peguei a seção S1 e peguei e desenhei tudo que está antes do corte. Trouxe para cá. Ó. Então, a seção de corte, o que nós tínhamos? Né? Um fragmento do carregamento distribuído. Tá? Onde o Q lá valia 2 vezes a dimensão, né, quilonewton por metro, é o valor da carga. Né? Então, essa é a seção S1. Como que eu calculo agora? Né? Nós temos que calcular o esforço cortante. O esforço cortante, primeiro né, a gente faz a somatória das forças que agem aqui. Aqui só tem um carregamento distribuído, né, que ele está aplicado aqui no centroide desse resto desse corte, né? Então, ele vai estar concentrado aqui, ó, na metade, né, dessa dimensão. Essa dimensão eu chamei de x. Então, é Q vezes x, negativo. Tá? Q vezes x. Quanto que vale Q? Q vale 2, né? Então, vai ser menos 2x. Não tem mais nada aqui. Ah, professor, mas por que o Q é negativo, né? Quando a gente olha a estrutura, né, começa a calcular desse sentido, ó, as cargas que estão para baixo vão gerar um esforço cortante negativo, porque vai rotacionar no sentido anti-horário a seção de corte. A gente tem que lembrar dessa convenção, pessoal, porque quando você começa daqui para cá, se a carga estiver para cima, vai inverter a coisa, vai confundir a cabeça. Tá? Lembra das convenções. Então, como a carga equivalente aqui vai rotacionar a seção de corte para cá, no sentido que a gente diz... Nossa, estou trocando o horário com o anti-horário, no sentido
horário é negativo, tá? Então, vamos lá. Então, é isso. Se vocês tiverem dificuldade de começar daqui para cá, então segue sempre daqui para cá. Às vezes vai ser mais conveniente. Eu fiz um exercício que eu comecei da direita para a esquerda, tá? Vamos resolver esse exercício e deixar isso aqui para vocês verem o exercício, tá? Então, é isso. É menos 2 vezes x. E agora, né? A gente sempre define os valores, porque aqui, ó, nós temos uma função, quer dizer o seguinte, que o esforço cortante, ele varia com a posição aqui, né? E a gente definiu que x, na seção S1, ele é maior, igual a 0, e menor, igual a 2. Né? Então, nosso x, ele está nessa região aqui. Né? Então, ele é menor que 2, porém é maior que 0. Vamos pegar os extremos, né? Quando o x for 0, o nosso esforço cortante vai ser 0. Faz sentido, né, pessoal? Se a gente olhar essa viga aqui, ó, ele vai ser nulo nas extremidades. Né? E nos apoios ele vai ter os seus valores amplificados. Tá? Aí a gente tem que calcular quando o nosso x for 2. Né? Lá no ponto, em cima do apoio, né? Vai gerar um valor igual a menos 4. Então, vamos seguir agora calculando o momento, né, nesse ponto aqui da seção de corte. Lembrando que o momento, agora, ele vai ser positivo ou negativo, né, o momento, quando ele for formar uma curvatura assim, né, quando a carga forma uma curvatura assim, o nosso momento é negativo. Quando ele forma uma curvatura assim, ele é positivo. Então, nossa carga, se a gente observar, né, tende a fazer com que a curvatura da viga seja assim. Então, ele vai ser negativo, vai ser menos Qx, né? Qx, que é a carga equivalente, vezes a distância. Que distância? Essa distância aqui, ó, em relação, até o ponto de corte, que vale x sobre 2. Então, vai ser x dividido por 2. Então, o nosso momento vai ser menos Q vezes x ao quadrado dividido por 2. Lembrando que Q vale 2, né? Então vai ser menos 2 dividido por 2, x ao quadrado. Então, a expressão é x ao quadrado. Então, o nosso momento é obtido aqui. Lembrando que tem um sinal negativo, né? Então, vamos substituir os valores que a gente definiu, né? 0 e 2 nessa equação. Então, quando x for 0, o nosso momento também vai ser 0. Quando for 2, vai ser menos 4. Então, nós já temos a distribuição, né, do esforço cortante do momento fletor na seção S1. Não sei se vocês lembram da última aula, onde a gente viu que, se a gente fizer a integral do esforço cortante, a gente obtém a equação do momento fletor. Né? Então, se vocês fizerem a integral dessa função aqui, vocês vão chegar nessa. Se vocês derivarem essa expressão aqui, vocês vão chegar nessa. Tá? Não vou fazer isso agora, só para lembrar que um está conectado com o outro. Professor, pode voltar na equação do momento aí, por favor? Desculpa. Tá aqui. Tá, como foi o raciocínio, professor? Desculpe. Raciocínio do quê? Do momento. Momento fletor. O momento fletor é força vezes a distância. Né? Qual que é o valor da força aqui nessa seção? É a carga equivalente concentrada, Qx, vezes essa distância. Né? Qx vale, o Q vale 2, né? 2x. Qual que é o valor dessa distância? Essa distância inteira é x, daqui até aqui é meio. Então, vai ser Qx vezes x sobre 2. Então, x ao quadrado dividido por 2, né? O nosso Qzinho aqui é negativo, o nosso momento fletor, porque, né, essa carga ela tende a fazer com que a viga forme esse perfil aqui de deformação. Então, é menos x quadrado. É uma função parabólica, né? E aqui é uma função linear. Né? Lembrando que o coeficiente angular aqui, ó, ele é negativo, então ele vai formar algo assim no desenho, né? É uma reta com essa inclinação. Isso aqui forma uma parábola, né, de concavidade para baixo. Como a gente vai plotar lá e nossos eixos estão invertidos, vai formar essa cara no desenho, no diagrama. Entendeu? Certo. Então, vamos para a seção aqui, S2, né?
Vou apagar tudo aqui. Seção S2, cortando aqui e olhando daqui para cá, tem tudo isso aqui, ó, que a gente tem que desenhar lá, né? Aí o nosso X mudou, né? O nosso X, ele está nesse limite aqui, né? Só que a gente vai estar analisando o valor de X para maior ou igual a 2, né? Que é nessa seção aqui, e menor ou igual a 6, que é o comprimento todo da viga. Então, eu trouxe esse desenho para cá, ó. Confunde um pouco, porque como é carregamento distribuído, né, a gente vai ter que estar calculando as dimensões, né, de X, do X, que a carga equivalente, ela multiplica, né, para a gente considerar uma carga concentrada. Então, aqui está a seção S2. Lembrando que o nosso X é maior ou igual a 2, menor ou igual a 6. Tá? Então, isso aqui, ó, é X. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, uma carga equivalente, né, que vamos aplicar nesse ponto, porque nós temos um carregamento distribuído. Esse comprimento todo da viga, ó, ele vale 2. Né? Então, a gente já pode substituir, pessoal, esse carregamento distribuído por uma carga equivalente, sem precisar se preocupar com X, tá? Porque como todo o carregamento distribuído está incluso dentro de X, né, da nossa seção de corte, não precisa a gente estar calculando frações, né? Então, nessa parcela aqui, então vai ser igual a 4. Agora, nessa parte aqui, ó, se a gente observar, na hora que a gente fez o corte, ó, o corte ele pode estar em qualquer região aqui. Então, a nossa carga equivalente é Q vezes X. Tá? Q vezes X não, é Q vezes este pedaço aqui, ó. Quanto que equivale esse pedacinho aqui? Se todo ele é X, né, esse ponto até esse ponto é X, só esse pedaço aqui é X menos 2. X menos 2. Então, a carga equivalente resultante por este carregamento é X menos 2. Então, é Q vezes X menos 2. Só para a gente não... cabeça aqui. Tá? Ok, então nós já temos aqui. Qual que é essa distância dessa carga equivalente de 4 aqui até a seção de corte? Ela está no meio, né, dessa distribuição. Até aqui nós temos 1, né? E daqui para cá nós temos X menos 2, né? Eu poderia pensar da seguinte forma também, né? Essa distância aqui até aqui é igual a X menos 1. Menos 1 também. Se você pegar aqui e fazer 1 menos X menos 2, vocês vão chegar nesse mesmo valor. Tá ok? Confunde a cabeça, eu sei que confunde, tá? Mas tem que estar bem consolidado isso. Bom, depois eu vou precisar saber dessa distância, ó, dessa carga equivalente aqui até a seção de corte. Quanto que vale essa distância aqui, ó? Se toda essa aqui é X menos 2, então essa distância é X menos 2. Menos 2. Dividido por 2. Dividido por 2. Porque, ó, a carga equivalente, né, de uma distribuição retangular, ela fica sempre na metade do retângulo, né? O retângulo, ele tem comprimento X menos 2. E ela está na metade, então é X menos 2 dividido por 2. Ok? Trabalhoso, né? Isso aí tem que estudar bastante para ficar bem claro, né, professor? Que isso aí trabalhoso. Mas depois eu vou mandar para vocês uma resolução onde eu modifico um pouquinho o olhar do X, talvez fique melhor para vocês entenderem. Eu estou trazendo a resolução convencional que a gente sempre faz na aula. Tá? Então é isso, as cotas estão todas aqui. Aí segue o padrão, né? A somatória, né, que vai nos gerar o valor do esforço cortante. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos menos 4, menos 4. Aqui nós temos o valor da reação, né? Nós não podemos esquecer. Mais 11. Mais 11. E isso aqui é Q, né, para baixo, então vai ser menos
Q, já vamos colocar o valor de Q. Q vale 3, né? Menos 3 vezes x menos 2. Então, vamos agora resolver isso aqui. Então, aqui vai dar 7, né? Menos 4 mais 11 é 7. E aqui nós temos uma distributiva, né? Menos 3x mais 6. O V vai ser igual, né? 7 mais 6 é 13, né? Então, vai ficar menos 3x mais 13. Aí, ó, é uma equaçãozinha que demonstra que o esforço cortante ele varia na forma dessa função aqui. Como nós definimos os limites 2 e 6, a gente vai jogar aqui dentro. Tá? Quando x for igual a 2, nosso esforço cortante vai ser 7. Tá? Vai ser menos 6 mais 13, 7. E quando for igual a 6, né, a gente vai ter o valor de menos 5. Tá? Menos 3 vezes 6 vai dar menos 18. Menos 18 mais 13, menos 5. Eu quero saber, pessoal, também, um ponto importante na hora de plotar, quando esse esforço cortante for nulo. Qual que é o valor de x aqui, onde ele vai ser nulo? Então, se a gente colocar aqui v igual a 0, menos 3x mais 13, eu vou saber o valor de x que ele vai ser nulo. Tá? Então, a gente isola aqui, vai ficar menos 13, menos 3x, x vai ser 13 dividido por 3, vai ser quando x for 4,33. Tá? Então, vai ser num ponto aqui. Ó. Então, 4,33 vai ser quando o nosso esforço cortante for nulo. Tá? Quando o esforço cortante é nulo, o nosso momento fletor ele tende a ser máximo. Que são pontos importantes na hora do gráfico. Tá? Então, sempre que tiver uma expressão assim, é importante a gente saber quando o valor vai ser nulo. Tá? Seguindo agora para o momento fletor. Agora vai dar um nó na cabeça, porque vai ter uma expressão um pouco grande, né? Não que vai ser confuso. Vou trazer aqui. Só vou colocar as cotas que a gente definiu. Isso aqui é x menos 2. Esse ponto até aqui vale x menos 2 dividido por 2, que é o do nosso interesse. Isso aqui é x menos 2. Então, vamos lá. Lembrando, né, se formar esse perfil, a força aplicada a formar esse perfil, ele é negativo. Então, em relação a esse ponto, nós temos aqui uma carga equivalente concentrada de 4. Se a gente observar, ó, vai fletir negativo. Então, vai ser menos 4 vezes essa distância. A distância é x menos 2. Aqui nós temos a reação, né? Essa distância aqui a gente já sabe, que é x menos 2. Opa, aqui é 1, tá, pessoal? Estou copiando aqui, mas aqui é 1. Então, nós temos 11, vai formar esse perfil para cima, né? Então, ele é positivo. Vai ser mais 11 vezes x menos 2. A carga equivalente aqui. Ela vale isso aqui, né? Essa bagunça toda. Vai ser menos... vou colocar já o valor que é 3, né? 3 vezes x menos 2 vezes a distância. Vou reescrever aqui para ficar melhor. A distância é essa, né? Menos 4 vezes x menos 1 mais 11 vezes x menos 2 menos 3, vou abrir um parênteses aqui, vezes x, colchetes, perdão. Aí, vezes a distância que está faltando, x menos 2 dividido por 2. Aí, fecha isso aqui. Então, essa é a expressão que nós temos que resolver para encontrar a equação. Bom, pessoal, se vocês gastarem um tempinho, eu já vou ser direto aqui. Se vocês acharem que eu tenho que resolver essa equaçãozinha passo a passo, vocês falam, né? Mas aqui nós teríamos que fazer, ó, a distributiva, tá? Aqui vocês podem pegar essa expressão e reescrever esse pedacinho aqui, ó, da seguinte forma. X dividido por 2 menos 2 dividido por 2 vai dar uma expressão x sobre 2
menos 1. É igual isso aqui. Aí fica mais fácil da gente fazer a distributiva, né? Então, só vou inserir aqui para facilitar, tá? Então, vai ficar x dividido por 2 menos 1. Aí, na hora de fazer a distributiva, fica os termos separados. Vai chegar um trambolho desse tamanho, ó, menos 4x mais 4. Vamos ver se eu fiz certo, vamos ver se eu peguei a expressão correta. Isso mesmo. Mais 4. Aqui vai ficar 11x menos 22. Aqui, né? Vamos resolver o que está aqui dentro primeiro. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2 menos x, de novo, né? Seria menos 4x, professor? Opa, perdão, é isso mesmo. Menos 4x. Às vezes a gente come os termos, porque senão ia dar nulo aqui, tá certo? Menos 4x. Aqui, vamos voltar aqui. Ó, menos 2x. Menos 2x dividido por 2, né? Vai nos dar menos x. Vamos fazer de novo aqui, que eu me perdi. X vezes x sobre 2, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Agora vem aqui. Menos 2x. Menos 2 vezes x sobre 2 vai dar menos x. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Então, é o que está aqui dentro. Tá? Resolvendo isso tudo, pessoal, agora depois vocês têm que multiplicar isso aqui tudo por 3 novamente, né? Eu já vou trazer a equação aqui. Vocês têm que chegar a menos 3x quadrado sobre 2 mais 13 menos 24. Vamos observar, será que se eu integrar aquela função do esforço cortante, eu chegaria nessa expressão? Vamos olhar aqui. Ó, menos 3x quadrado sobre 2 mais 13x mais uma constante. É o que vai dar aqui. Ó, menos 3x quadrado sobre 2 X, mais 13x aqui com uma constante. É isso aqui. Ó. Então faz sentido. Tá? Então já surge um x aqui, né? E vai surgir uma constante no final, que nesse caso é o 24. Então vamos jogar aqui na nossa tabelinha. A gente definiu 2, né, para x menor ou igual a 2, maior ou igual a 2, menor ou igual a 6. Então, a gente definiu 2, e como a gente escolheu um ponto onde o esforço cortante é nulo, que deu 4,33, a gente vai usar aquele mesmo ponto aqui para ajudar na hora de desenhar no gráfico. E quando for 6. Este aqui deu 7, outro deu 0, esse aqui deu menos 5. Se nós jogarmos nessa equação, a gente vai encontrar aqui menos 4, quando x for 2. Quando for 4,33, deu 4,17. E quando for 6, né, ele vai ser nulo. Ok? Pessoal, uma coisa interessante. Quando eu quero saber os valores onde o momento fletor é nulo, basta, né, eu igualar a zero e calcular as raízes, aplicando Bhaskara. Ou seja, menos 3x quadrado sobre 2, mais 13x, menos 24. Se eu igualar a zero, né, eu vou aplicar Bhaskara, eu vou encontrar o que eu chamo de x' 1, não sei se vocês lembram disso, né? O x' 1... Como esquece? Deu 2,66, né? E o x' 2, que é a outra raiz, quando o x for igual a 6, né? Ó, uma das raízes a gente já encontrou, ó. O momento fletor vai ser nulo quando x for igual a 6, e ele vai ser nulo também quando x for igual a 2,66. Tá? Às vezes a pessoa esquece, Sandro. Então, se a gente for olhar nessa viga aqui, ó, um ponto aqui, ó, ele vai ser nulo, né? Então, ele vai inverter o seu sentido, e nesse ponto aqui também ele vai ser nulo. Então, ele vai ter 2 pontos nulos. Então, agora, pessoal, vamos à massa. Tá? Já temos todos os dados. Confuso? Mas não. Hoje eu fui mais direto. Deixa eu só tirar essa carinha daqui, porque eu peguei só para desenhar o diagrama.
Então, eu trouxe a tabelinha aqui. O que está em negrito? Aqui é a seção S2 e aqui é a nossa seção S1. Trouxe todos os valores. Professor. Oi. Na tela. Ah, não está compartilhando, né? Já tô com a cabeça bugada já. Vou falar aqui. Na sala de aula é bom que a gente dá uma pausa, dá uma olhada para vocês, vocês estão entendendo. Aqui eu estou olhando para a tela, estou falando sozinho. Às vezes eu me sinto que estou meio louco, tá, pessoal? Não é só você não, professor. Da aula, assim, mas vamos lá. Né? A gente se sente meio perdido. Então, pessoal, vamos plotar o diagrama de esforço cortante, né? Eu coloquei já os pontos aqui, ó, né? Quando for 0, nosso esforço cortante é nulo. Quando for 2, ele vale menos 4. E isso para a seção S1. Aí, indo para a seção S2, quando ele for 2, ele sobe, ó, ele vai para valor igual a 7. Né? E quando for aquele valor de 4,33... Professor. Oi. Professor, desculpa interromper aí, eu tive um problema aqui em casa. O senhor está gravando essa aula, vai postar depois? Sim, gravando. Minha energia aqui em casa acabou, tô sem Wi-Fi e entrei no celular aqui para pedir para postar depois essa aula, eu assisto depois. Vai estar disponível sim, fica tranquilo. Ok, professor, valeu, obrigado, hein? Tranquilo. Então aqui, ó, pessoal, os pontos a gente tem que marcar. Então a gente marca primeiro os pontos, ó, 0, menos 4, aí foi para 7... Aí ele chega aqui quando for 4,33 aqui na escala, né? Algo mais ou menos aqui nesse ponto, né? Ele vai ser 0 e depois, quando for 6, ele volta para 0. Ah, professor, agora eu tenho que só ligar. Aí a gente tem que lembrar da função, ó, o momento fletor na seção S1. Deixa eu trazer aqui que eu não lembro. Ele deu menos 2x, né? Menos 2x é uma função. Ele não é constante, né? E na seção S2, eu tenho a colinha aqui, deu menos 3x mais 13. Então, ele tem essa cara aqui. Então, vai ser retas, né? Retas inclinadas negativamente, ó. Retas inclinadas negativamente. Então, vamos unir o ponto. De 0 a menos 4, né? Aí daqui ele foi para 7 positivo, né? E depois ele cai para 0. E depois ele cai mais um pouco, né? Para menos 5. Então, esse é o diagrama, tá? Ele tem esse formato. Se a gente for fazer o gráfico, né? Ele gera essa cara aqui, tá? Ele tem esse valor neste ponto máximo, né? Aí ele é nulo neste ponto e ele aumenta, né? Se a gente observar, ó, os momentos fletores nos apoios, eles sempre são maiores, né? E chega no meio desse vão aqui, ele inverte e cresce de novo, tá? Vamos para nossa seção do momento fletor. Aí a gente tem que lembrar da cara... Oi. Marcar o mais e o menos aí na força cortante, no diagrama da força cortante. Abaixo do 0 é negativo, né? Isso, aqui nós temos um momento fletor negativo, um momento positivo, aí ele volta a ser negativo de novo. São essas regiões. E uma dica, pessoal, ó, a área formada pelo diagrama do esforço cortante é igual ao valor do momento fletor, tá? A área formada. Então, é uma dica, porque se eu faço a integral da função do esforço cortante, quer dizer que eu estou calculando a integral abaixo da curva. Então, se eu quiser saber qual que é o valor do esforço cortante do momento fletor, basta eu calcular a área da figura formada aqui, tá? Então, é um macete para vocês depois aplicarem aí. Então, a área formada no diagrama, né, do esforço cortante vai nos dar a magnitude do momento fletor. Vamos fazer agora do esforço cortante aqui. Vou pegar a expressão aqui que eu não lembro, de novo.
para a seção S1 ele foi menos x², né? Opa, menos x². É uma parábola, né? E o outro, na seção S2, a função menos 3x² sobre 2 mais 13x menos 24. É outra parábola também, né? Tem valores aqui. Então, a gente vai ter duas parábolas. Se fosse plotado, né? Considerando o eixo cartesiano positivo para cima e negativo para baixo, ela seria, né, uma parábola com a cara assim, né? Como nós estamos invertendo, ela vai ter esse formato assim. Essa aqui é válida até esse ponto, né? Quando o x for 0, né? O momento fletor é 0 também. E quando for 2, ele vale menos 4. Então, está aqui em cima. E depois, né? Indo para a seção S2, ele vem para um valor de 7 positivo aqui para baixo, né? Só que para ele descer daqui para cá, ó, ele vai ter que cruzar num ponto onde vai ser nulo. Ó. Esse ponto aqui, pessoal, onde ele começa, onde ele cruza, a gente viu que ele vale quanto, né? A gente calculou as raízes, né, dessa função aqui, né? Ele foi x, deu 2,66. Então, se você tivesse desenhado em escala, né? Então, 2,66 é o ponto onde a parábola ela cruza, né, esse ponto. E depois, né? Ele, quando for 4,33, no ponto onde o nosso esforço cortante é nulo, ele vai ser o seu máximo. A parábola vai ter a sua concavidade máxima nesse ponto. E depois, né, ela sobe e encontra aqui o x igual a 6 e volta a ser 0 de novo. Então, unindo os pontos aqui, né, obviamente eu marquei aqui arbitrariamente, mas é isso. Então, este é o nosso diagrama. O meu gráfico não ficou perfeito, mas essa parábola ela não tem essa quininha, ela é constante aqui. Ela é contínua, tá? Não tem essa curva meia quebrada aqui. É como eu tive que usar o recurso do PowerPoint, ele acaba não ajudando a formar uma parábola certinho. Mas se a gente quiser saber onde ele é nulo, ó, quando x vale 2,66 e quando x vale 0. E máximo é nesse ponto, ó, e o valor deu 4,17. Tá? Momento fletor negativo, momento fletor positivo, e aqui também ele é negativo. Tá? Então, ele vai ter um valor de máximo negativo neste apoio, e o seu máximo absoluto vai ser no meio desse vão, aqui, quase no meio, né, dessa região aqui, no ponto aqui onde vai ser 4,17, se a gente for pegar uma escala certinha, né, vai ser mais ou menos aqui, e ele torna-se nulo ali. Então, este é o diagrama. Tá? Vocês precisariam ter plotado. Alguém conseguiu fazer isso aqui? Lógico que não. Lógico. Eu não. Professor. Eu não. Oi. Eu ficou totalmente fora disso aí. Pode falar. Eu fiz, mas eu fiz de uma forma um pouco diferente. E chegou no mesmo lugar. Ficou do mesmo jeito. Cheguei no mesmo valor. A única coisa é que, ao invés de dar esse 4,17, deu 4,15. Perfeito. Tranquilo. Tranquilo. Oi. Pode me mostrar como que tu fez esse diagrama? Essa parte dos riscos? Qual dos? Todas. Não, o diagrama do esforço cortante, ó, você tem que lembrar da função, né? Então, se o seu esforço cortante fosse uma função quadrática, né, ele não seria uma reta, ele teria na hora que você unir o ponto 0 até o ponto 4, ó, você vai ter que demarcar, né, ó. X igual a 0, o seu esforço cortante é 0, então ele parte daqui, ó. Quando x for 2, o seu esforço cortante é menos 4, aí claro que você tem que ter uma escalinha aqui, né, então ele tá para baixo, é menos 4, aí você marca o pontinho. Quando a gente parte para a seção S2, a gente vai ter outro ponto, quando x for 2, ó. Eu estou olhando aqui, pessoal, ó. Aqui é 0, aqui é 2, né? E aqui é 6, ó. Então,
Eu coloquei as linhas aqui para orientar os pontos. Então, por exemplo, partindo para a seção S2, quando x for 2, seu esforço cortante, ó, ele vem de menos 4 e vai para 7 positivo. Aí eu marco aqui. E a gente viu que quando for 4,33, que é esse ponto, ele volta a ser 0 de novo. Depois, quando for 6, né, o valor de x, ele vem a ser menos 5. Como a nossa função ela é linear, então todos os pontos eu vou ligar com uma reta. Tá? Então eu ligo como uma reta, ligo como uma reta. Por isso que forma esse perfil aqui. Né? Aí se fosse quadrática, eu teria que fazer, né, uma curvaturazinha aqui para poder os pontos... reparo que o diagrama representasse a função que descreve esse tipo de esforço. É o caso do momento fletor. Ó. Quando o x... Vou apagar ali em cima. Quando o x for 0, o momento fletor é 0. Ó. Ele parte do 0 aqui. Quando o x for 2, o momento fletor é menos 4. Lembrando que aqui para cima é negativo e aqui para baixo é positivo, no caso do momento fletor. Então, aqui foi o nosso menos 4. E assim eu sigo marcando os pontos. Ó. E eu sei que nesse ponto aqui ele é nulo, porque a gente fez o cálculo anterior lá, da raiz. Né? E aqui é o valor onde ele vale 4,17 e aqui é 0. Como é uma função quadrática, né, não vai ser mais uma reta, ele vai ter que ter essa curvatura aqui apresentada. Tá? Então aí eu ligo os pontos formando esse perfil, né, de curvas, né, que representa a parábola. É basicamente dessa forma. Tá? Entendeu? Ah, entendi um pouco. Bem, vai ter que assistir de novo essa aula para eu entender mais, né? Oi? Vamos ter que assistir de novo essa aula. Sorte que vai estar lá no seu canal do YouTube, né? Sim, vai estar lá. Vamos fazer o último, pessoal, para a gente encerrar. Tinha esse aqui ainda. Esse é mais fácil. Esse era mais fácil. Esse não quebra tanta cabeça com vocês. Então, nós temos essa estrutura, temos que calcular as reações de apoio. Primeiro, né? RA e RB. Os sentidos aqui são arbitrários, né? Lembrando. Se nós fizermos a somatória dos momentos em relação a A, a gente já acha RB. Então, vamos começar dessa forma. É uma carga equivalente distribuída. Na metade aqui, nós vamos ter, né, o seu valor, né, é 6 vezes 2,4. Então, vai ser uma carga de 14,4. Então, só para adiantar, não ficar perdendo tempo. A sua distância aqui é 1,2 em relação a esse ponto, né, mas tanto faz, porque é 1,2 também para cá, para totalizar os 2,4. Então, vamos fazer a somatória dos momentos em relação ao ponto A, igual a 0. Então, nós vamos ter esse sentido como positivo de rotação, vai ser RA vezes 2,4, aí nós temos 14, né, negativo, né, 14,4 vezes 1,2, e no caso o RB ele passa pelo seu ponto, então ele é nulo, não gera momento aqui, e nós vamos ter essa carga aqui em C vezes essa distância. Opa, calma aí, acho que eu troquei as letras aqui. É os momentos em relação a B, pessoal. Estou fazendo aqui, em relação a B nulo. Tá? Porque senão eu poderia desenhar também, né, professor? Poderia. Eu só peguei aqui sem um gosto específico, tá bom? Então, eu vou pegar em B, porque senão o RA aqui não poderia estar sendo utilizado, tá? E nós temos essa em C aqui, que vai girar positivo. Então, vai ser mais 20 vezes 1,2. É igual a 0. Resolvendo essa continha toda, aí, o nosso RA vai ser menos 2,8 kN. O que isso representa? Que o nosso RA desenhado aqui está invertido. Tá? Para essa estrutura ficar em equilíbrio estático, ela tem que ser de baixo para cima. Só isso, pessoal. Sinal negativo quer dizer que é 2,8 para baixo. Explica esse detalhe aí. Como assim a reação de apoio vai estar de cima para baixo? Como? Assim, é porque vendo assim o desenho, a gente vê, parece uma viga
com 2 apoios, né? Como que é esse sentido do A tá ao contrário? Para que haja o equilíbrio da estrutura, ela não gire, né? Esse apoio ele tem que estar apontando para baixo também. Porque imagina que essas cargas aqui de 6 e essa de 20, ela tende a fazer com que a sua viga incline aqui. Então, essa força, essa reação de apoio RA, ela tem que estar para baixo para que a estrutura se mantenha em equilíbrio estático. Olhando o desenho aqui, a gente não sabe, na hora de calcular as reações de apoio, se ela vai estar para baixo ou para cima. Porque, às vezes, não fica tão óbvio. Aí, quando o sinal da reação de apoio for negativo, quer dizer que na hora que você representou o vetor para iniciar a conta, ele estava trocado o seu sentido. Tá? Então, olhando agora, a gente, né? Olhando agora não, né? Com base no cálculo, a gente sabe que essa reação tem que ser para baixo para a estrutura causar, né, um equilíbrio. Entendeu? Ok. Mas eu quase chorei, professor. Tá vendo como que a reação dá negativa? Não existe. A reação é negativa porque realmente ela é uma reação, né? Se você tem uma estrutura que está apoiada aqui, ó, né? E você tem uma carga vindo de baixo para cima, só que você diz que essa estrutura está em equilíbrio. Esse apoio aqui, ele representa, né, algum suporte. Então, a reação que ele tem que causar na estrutura tem que ser contrária para que isso aqui não se movimente, né? Então, nesse caso, é dessa forma que a gente enxerga o caso. Beleza? Show de bola. Obrigado, professor. Nada. Vamos agora aqui para a somatória das forças em Y, né? Que aí a gente calcula o valor de RB. Então, nós temos menos 2,8, né, para baixo, menos 14,4 e aqui, no caso, o RB para cima, né? Mais RB, menos 20. Então, se a gente somar tudo e passar esses valores para o lado, né, o nosso RB dá 37,2 kN. Positivo. Então, o desenho aqui, na hora que a gente indicou, estava correto. Tá? Se a gente colocasse, por exemplo, negativo aqui, isso aqui ia dar negativo. Então, a gente teria que inverter. Tá? Então, é dessa forma. Já temos as reações aí. Vamos fazer os cortes. Quantos cortes eu tenho que fazer na estrutura? Vamos lá, Sandra. 2. Quem dá mais? RA. Ó, realmente, é 2. Aqui muda o carregamento, né? Ó, no apoio, e aqui muda. Basta 2 cortes, seção S1, seção S2. Mas se nós tivéssemos mais uma carga aqui, aí teríamos que fazer uma aqui, né, e outra ali, teriam 3, tá? Então, é 2 cortes apenas. S2. Vamos trazer agora, né, essa estrutura para cá. Eu vou representar a seção de corte S1 aqui. Nós temos o nosso RA para baixo, valendo 2,8. Então, vou desenhar ela aqui. RA para baixo, 2,8. E o nosso carregamento, esse aqui eu não tinha um desenho perfeitinho aqui. Então, vamos fazer aqui a distribuição aqui. Então, nós temos a distribuição. E aqui é a seção de corte. Qual que é essa dimensão? A gente tem que chamar de X, né? E esse X vale quanto? Nosso X, ó, ele é maior que 0, né? Que ele está feito nessa região, porém ele é menor que 2,4. Então é X maior ou igual a 0 e menor que 2,4, porque a gente fez antes do ponto aqui. Tá? E aqui no meio desse vão, né? Quando o X por 2, essa dimensão, aqui nós temos o valor da carga. A carga é quanto? É 6 vezes X, que eu não sei a que ponto eu estou observando o esforço cortante. Tá? Então, essa é a nossa seção S1. Vamos fazer a somatória, né? Para calcular o esforço cortante aqui. Então, nós temos menos 2,8. Aí nós temos menos 6x.
se a gente observar, é uma funçãozinha também. Menos 2,8. Só vou reescrever assim que fica mais fácil. Ó. É uma função que cai, né? Que tem um coeficiente angular negativo. É uma reta, né? Então é a função linear de grau 1. Então a gente sabe que o gráfico a gente pode unir os pontos por uma única reta. Não precisa fazer naquela curvatura. Como a gente definiu os pontos, 0 e 2, a gente vai preencher a tabelinha aqui. Quando x for 2, quando x for 0. Opa. Só que a gente sabe, né, que nós poderíamos encontrar um valor para o momento fletor, para o esforço cortante igual a 0. A gente pode, quando ele vai ser 0, né? A gente iguala aqui, a gente encontra um valor de x, que ele pode ter um valor nulo. 6 vezes x menos 2,8. Então vai cá. Vou passar aqui, né? 6x menos 2,8. Que é o nosso 2,8. Então, 2,8 dividido por 6. Então, neste caso aqui, calma aí. Quando o esforço cortante vai ser nulo nesse ponto aqui? Menos 2,8, mas está certinho o valor. Menos 2, menos 6. Nessa função aqui, ela não tem raiz nula. Tá? Não vai ter raiz nula. Não tem raiz nula. Tá? Quando o x for 0, vale 2,8. Não tem raiz nula aqui. Então, essa expressão não vale. Não dá para calcular. Nessa região aqui, o nosso esforço cortante ele não vai ser nulo. Tá? Porque deu negativo, pessoal, o nosso valor de x. Não existe x menos x. Se o nosso valor dá negativo, quer dizer que o nosso esforço cortante ele não vai ser nulo nesse intervalo. Então, deu menos, né? Deu menos 0,40 alguma coisa, né? Então, não compreende nesse espaço. Essa função ela não é nula no intervalo analisado. Por quê? X, ele compreende para valores maiores que 0 e menores que 2. E o nosso valor deu menor que 0. Então, a função ela não é nula nesse intervalo, o esforço cortante não é nulo. Tá? Então, não precisamos nos preocupar em calcular um terceiro valor. Aqui. Então, vai ser entre 2 e 0 apenas. Substituindo aqui, quando for 0 vai dar menos 2,8. E quando for 2, vai dar menos 17,2. Ok? E o momento fletor. A gente sabe que essa funçãozinha aqui a gente pode fazer a sua integral, né? Aqui vai dar menos 3x quadrado menos 28x. Pode surgir uma constante aqui, né? Mas vamos ver se vai surgir uma constante. Momento fletor em relação a esse ponto. É 2,8 vezes essa distância. Então vai ser, ela gira, né? E tenta formar esse perfil de curvatura, ó. Essa carga aqui. Então ela é menos mesmo. Menos 2,8 vezes x. Aí nós temos 6x negativo também, vezes x sobre 2. Então vai ser menos 6x vezes x sobre 2. Não tem mais nada, né? Então vai ser menos 2,8x. Aqui a gente pode simplificar, então vai ficar menos 3x quadrado. O momento é menos 3x quadrado menos 2,8x. Foi o que eu disse, né? Integrando aqui, a gente chegaria nessa mesma função. É uma parábola, né? Também. Então, aqui, na hora que a gente for plotar, a gente tem que unir por uma curva, não por uma reta. Jogando os valores aqui, a gente vai encontrar, quando for 0, vai dar 0, nosso momento fletor. Quando for 2, né? Deixa eu colocar aqui, vai dar menos 3 vezes 2 ao quadrado é menos 2,8 vezes 2, vai dar 17,6, é isso? Vamos lá, fazer de novo aqui. Menos 3 vezes 4, vai dar
menos 2,8 vezes 2 vai dar menos 17,6. Será que nós teremos raízes dessa função aqui? Né? Qual que é o valor do momento? O momento ele vai ser nulo em algum ponto aqui, nessa região. Então, se a gente fizer aqui Bhaskara, será que vai dar certo? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui agora. Menos 3x² menos 2,8x é igual a 0. Eu acabei não fazendo isso aqui, não me adiantei, né? Então, a gente pode dizer que x é igual a menos b, então vai ficar positivo, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4, c, que multiplica o a negativo, vezes c, que é 0, né? Dividido por 2a. Então, essa parcela aqui não existe, né? Então, vai ser raiz quadrada. Aqui vai dar. Vai ser 2,8, ó. Né? Ao quadrado, depois tirar a raiz. Então, essa raiz aqui é 0. Então, vai ser 2,8 dividido por 2. Não é 2 não, professor. É 2a, não é? Embaixo? 2 vezes menos 3. Isso aqui, perdão. Isso mesmo. Eu tô falando. 2a. O a vale menos 3. O que eu falo aqui vai ser nulo essa raiz. Isso. A raiz vai ser nula. É 0. Né? Vai ser 0 essa parte aqui. E aqui, ó, vai dar 2,8. Quando o x for menos, quando aqui for menos, nosso x' vai ser igual a 0. Tá? Então, a gente viu isso. Ó. Quando o x for 0, o nosso momento é 0. O que eu quis dizer, na verdade, pessoal, que o produto dessa raiz quadrada aqui vai ser 2,8. Então, é 2,8 mais 2,8, né? Dividido por menos 6. Aí a gente vai ter esse valor de x'2. Porque quando for menos, vai ser 2,8 menos 2,8 vai dar 0. 0 dividido por menos 6 é 0. Então, vamos fazer aqui. Quando for 2,8 mais 2,8 dividido por menos 6, vai dar um valor negativo também. Então, quer dizer o seguinte, que essa função ela só vai apresentar um valor válido negativo quando o x for igual a 0. Não vai ter outra raiz válida. Não sei se vocês estão entendendo, porque o nosso x é sempre positivo. Entendeu? Se vocês calcularem a raiz aqui, vai encontrar um valor negativo de menos 9, alguma coisa. Então, a função ela não está válida. É para x maior que 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2,4. E um dos valores vai estar fora do espaço. Então, é somente aquilo ali. Isso aqui que eu fiz aqui só foi para confundir a cabeça de vocês. Então, esqueça isso aqui. A função ela só é nula quando o x for igual a 0. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Então, é menos 17,6 aqui, quando x for igual. Opa. Isso mesmo, está certo. Esse ponto aqui não precisava, estou confundindo a cabeça de vocês, a gente não está calculando no intervalo de 2, é 2,4. Eu usei 2 aqui, né? Vai um valor intermediário. O ponto que nos interessa é quando o x for 0 ou quando o x for 2,4. Esse aqui a gente pode usar, mas não vai fazer diferença, né, no nossa plotagem. Pessoal, se vocês não entenderam o que eu fiz aqui, eu confundi. Tá? Na hora de colocar os valores na função, eu coloquei 0 e 2, mas na verdade a gente vai usar os limites, quando x for igual a 0 e quando x for igual a 2,4. Então aqui é 2,4. Quando for 2,4, o nosso esforço cortante vale menos 17,2. E o nosso momento, jogando aqui, ele vale 24. Era isso. Tá? Ele vale 24.
Entenderam? Entendeu, Sandro? Segunda sessão agora. Oi? Vamos para a segunda sessão agora, né? Vamos para a segunda sessão, para acabar. A segunda sessão é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, a gente vai observar que o esforço cortante ele é constante, tá? Porque essa seção aqui ela só tem uma carga concentrada. A gente vai fazer isso agora, a gente vai ver. É isso. Vamos desenhar aqui. 2,8. Aqui nós temos a nossa reação de 37,2. Nosso carregamento agora ele está todo dentro, né, da seção de corte. Então, a gente pode colocar a sua carga equivalente aqui, total, 14,4. E esse ponto. Então, não tem nenhum carregamento complexo aqui. Tudo isso agora a gente chamou de X. X vale quanto? X é de nosso interesse, né? Nós estamos querendo saber nesse ponto aqui. Então, X maior igual a 2,4, né? Para X menor igual a todo esse comprimento aqui, que é 3,6. O esforço cortante que a gente calcula, né? Menos 2,8, menos 14,4, aí mais 37,2. Tudo isso aqui, pessoal, vai ter que ser igual a 20, tá? Só para a gente lembrar, porque vai equilibrar com essa carga aqui que está fora do corte. Se a gente fizer isso aqui, realmente vai dar 20, tá? Ou aproximadamente 20, porque depende aí das casas após a vírgula na hora do cálculo aqui dessa reação, tá? Então, ele deu, né, o esforço cortante igual a 20 kN. Isso é constante nessa região aqui, porque não tem nenhum carregamento. Aí o momento fletor, né, a gente faz toda a somatória, menos 2,8 vezes x, menos 14,4. Qual que é essa distância aqui, né? Aqui, ó, daqui até aqui é 1,2, né? Então vai ser x, que é todo o comprimento da viga, menos esse pedaço que tem daqui para cá, ó, que também é 1,2. Então vai ser x menos 1,2. Não sei se você entendeu. Vamos desenhar aqui. A carga, ó, equivalente, ela está desse ponto, né? Está a 1,2 metros deste apoio. Nosso x, ele vem daqui até essa seção de corte, né? Eu quero saber essa distância. Então, x menos este pedacinho aqui, que é 1,2, eu encontro este. Então, por isso que é x menos 1,2. Aí, nós temos essa carga de 37,2 vezes essa distância. Quanto que vale essa distância daqui até a seção de corte? É x menos 2,4, né? Que é o restante. Eu só quero saber este pedaço. E x vale todo o comprimento, x menos 2,4. Isso aqui é positivo, né? Então, vai ser 37,2 vezes x menos 2,4. Acabou. Então, se eu rearranjar essa expressão, eu vou chegar nessa equação aqui. Não vai ser uma equação de uma reta, tá? Que vai compreender esse ponto, porque nós não temos carregamento distribuído. É um macete. Sempre que tiver um carregamento distribuído, o momento fletor vai ser uma curva, vai ter um formato curvilíneo. Como aqui nós não temos um carregamento distribuído, vai ser uma reta. Então, a função vai ser só uma função linear, vai ser 18x menos 71,57. Essa é a expressão do momento. Tá? Vamos colocar aqui os valores. Quando x for igual a 2,4, né? Nosso esforço cortante é constante, não muda. Ó. O nosso momento fletor ele vai resultar menos 24, jogando aqui na fonte. E quando ele for máximo, né, 3,6, o nosso comprimento, o nosso esforço cortante continua valendo 20, não muda, e o nosso esforço cortante vai dar 0. Ok, fechamos.
Então, nós já sabemos a expressão. Trouxe aqui os dados já para facilitar, né? Aqui nós temos seção S2 e seção S1. Vamos marcar aqui, diagrama de esforço cortante. X igual a 0, esforço cortante, menos 2,8. Vai estar algum ponto aqui para baixo. Quando for 2,4, neste ponto aqui, o nosso esforço cortante, ele é menos 17. Então, vai estar aqui embaixo. E na seção S2, ele sobe, ele vai para 20 e mantém constante até o final. Vamos ligar os pontos. Ó. A gente vai ter este perfil. 2,8, aí ele cai para menos 17,2, aí ele sobe para 20 e é constante até o final da viga, onde ele encontra essa carga de 20 kN para baixo e fecha. Então, nós temos ele negativo e positivo. Nessa região aqui, nós temos uma função de segundo grau, então, o momento fletor ele vai ser representado por uma curva, né? Quando x for 0, o momento é 0. Quando for 2,4, ele vai ser máximo, né? Ele vai valer 24. E quando for 2,4 partindo para a seção S2, ele inverte, ó. Ele vem para o outro lado. Aqui, lembrando que aqui para cima é negativo e aqui é positivo. Então, ele vem para cá, ó. Aqui ele é 24 e ele vem para menos 24. E ele cai para 0 aqui. Então, aqui nós vamos ter que ligar esse ponto por uma curva. Aqui acaba a função e ele vira uma reta com comportamento decrescente. Ligar os pontos. A gente chega com essa cara aqui. Ele é positivo, ele é negativo. Todo mundo chegou nisso aqui? Ou não? Ou não fez? Eu não. Então é isso. Então essa é o diagrama, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Então vocês têm que sentar, quebrar um pouquinho a cabeça e semana que vem prova. Semana que vem prova? Prova. Ok. Qual que é a data, professor? Desculpa. A prova é dia 6. Dia 6. Isso. Vocês têm um... Então é isso. A prova vai estar na seção 1.1, no campo aula. Vai estar aí das 0 horas do dia até as 23h59. Uhum. Se programa, baixa a prova cedo, olha, ó, acho que vou gastar umas 2 horas, acho que vou gastar umas 3 horas. Aí senta, se organiza aí, vê para a internet não falhar, não deixa para postar meia-noite do horário, porque vai dar problema na conexão, vai acontecer alguma coisa e não vai ter desculpa. Pessoal, tudo certo? Alguma dúvida? Quando que você vai fazer o upload do vídeo, professor?